Ei, gente, você tava vendo? Responde ali no chat se vocês estão me ouvindo. Boa tarde. Vou esperar só mais uns minutinhos o pessoal ir entrando. Enquanto isso, a gente vai esperando. Ei, boa tarde. Ei, gente, eu tô dando uma esperada, porque realmente eu não sabia que estava marcado live de Projeto de Vida, e eu não sei quem marcou primeiro, se fui eu, outro foi o Projeto de Vida. Então, assim, eu resolvi manter, né? Porque a live fica depois disponível para você. Então, quem for participar de Projeto de Vida, preferir participar do Projeto de Vida, vai poder ver a minha depois também. Então, eu decidi manter por causa disso, que não vai ser tão prejudicial. O único problema é que vocês não vão poder tirar dúvida, né? Quem não participar agora. Aí já. Aí eu não sei se eu espero mais um pouquinho. Vou esperar mais um pouquinho, são 3 horas agora. Aí vou esperar mais um pouquinho, tá? Então eu selecionei alguns exercícios para resolver. Então, de todos que eu já passei para vocês até agora nessa parte de ensino à distância do programa escolar, né? Eu selecionei alguns exercícios que revisassem bem a matéria que a gente já trabalhou até agora, tá? Aí lembra que depois que acabar a live, eu vou colocar o link lá do formulário para vocês assinarem, o nome, para constar como lista de presença.
Vou trocar a câmera aqui para já ir ajeitando para vocês verem o papel. Fica embaçado, gente, não sei. Será que não? Não. Por que ela tá focando? Enquanto eu vou ajeitando, vai dar tempo das pessoas irem entrando. Não sei por que tá desfocado. Ele que tava bom. Por que desfocou, gente? O foco tá bem perto. Descobri que eu cliquei em algum. Prontinho. Cliquei em alguma coisa que eu não sei o que. Tá dando pra visualizar, mas tá de cabeça. Tá dando pra visualizar? Tá de cabeça pra baixo, né? Pronto. Tá dando pra visualizar, gente? Então já deu 5 minutinhos. Então vamos começar. Eu selecionei, eu não coloquei o exercício todo aqui, porque eu achei que ia ficar sem espaço para poder escrever a resposta. Então eu coloquei só o essencial e vou falar quais são os exercícios que eu pedia, tá? Então essa aqui era uma questão de balanceamento, que ele pedia os coeficientes que balanceassem essa equação corretamente. Vamos começar aqui só relembrando o balanceamento, né? Então, para balancear, a primeira coisa que eu preciso é saber diferenciar o que é reagente
e o que é produto. Relembrando que a seta da reação, ela diferencia o que é reagente e o que é produto. Tudo que está antes da seta é chamado de reagente. Tudo que está após a seta é chamado de produto. Então, aqui é reagente e depois da seta produto. Para fazer o balanceamento, eu tenho que lembrar uma coisa, que, primeira coisa, todos os elementos que estão no reagente têm que estar no produto. Então, vou separar aqui para eu fazer o balanceamento. Separo aqui na seta. Aí eu vou olhar os elementos que tem no reagente e tem que ser o mesmo no produto, tá, gente? Não pode ter elemento no reagente, não ter ele no produto, ou ter ele no produto e não ter no reagente. Então, tem o enxofre, o oxigênio, o sódio, que é o Na, oxigênio eu já escrevi, e o hidrogênio. Então, esses são os elementos presentes nos reagentes. No produto, tem que ter o mesmo, ó, enxofre, tá aqui. Oxigênio, tem aqui e tem aqui. Então, tem oxigênio também. Sódio, ó, o Na. E o hidrogênio aqui, ó. E não tem mais nenhum elemento. Então, sempre tem os mesmos elementos no reagente e no produto. E além de ter os mesmos elementos, esses elementos também têm que estarem na mesma quantidade. Então, eu vou olhar elemento por elemento e ajustar se necessário. Vou começar, lembra que a gente não tem um critério assim, de qual elemento começar. A dica que eu dou para vocês é que tentem começar por elementos que estejam presentes em apenas uma fórmula no reagente e em uma fórmula no produto. Como assim? Por exemplo, vou começar aqui pelo olhar o enxofre. O enxofre, ele está presente somente no SO2 no reagente e somente no Na2SO3 no produto. Então, ele é um elemento que é fácil ser balanceado. Então, eu posso começar a fazer o balanceamento por ele. Já se eu tivesse olhado primeiro o oxigênio, eu ia perceber que tem oxigênio em todas as fórmulas. Então, esse é um elemento difícil de ser balanceado primeiro. Então, eu vou começar com os elementos mais fáceis, tá? Já que eu já olhei que o enxofre ele está presente em uma fórmula no reagente e uma fórmula no produto, eu vou começar a balancear ele. Então, eu vou olhar quantos enxofres tem no reagente e quantos tem no produto. Então, enxofre. No reagente, o símbolo do enxofre é S e depois do símbolo não tem nenhum número. Lembra que o número 1 ele fica escondido. Então, tem um enxofre no reagente. No produto, eu tenho aqui o enxofre e depois do símbolo S também não tem nenhum número 1. Tá na mesma quantidade. Um no reagente, um no produto. Então, não tem nada o que fazer, ele já está correto, tá? Vamos para outro elemento. Eu já vi que o oxigênio é difícil, né, gente? Ó, todas as fórmulas têm oxigênio, então vou pular o oxigênio. Vamos ver o sódio. O sódio, ele está presente no NaOH e no Na2SO3. Então, eu consigo fazer ele com facilidade, porque é uma fórmula no reagente e uma fórmula no produto. Vou fazer o sódio. No reagente, tem o símbolo aqui do sódio, que é o Na. Depois do símbolo não tem número, então tem o número 1 escondido. Um sódio no reagente. No produto, eu tenho 2 após o símbolo do sódio. Então, tem 2 sódios. Eu prefiro
balancear o lado que está em menor quantidade. Ajeitar, na verdade, né? O lado que está em menor quantidade, no caso aqui o reagente. No reagente tem 1 e no produto tem 2. Então, eu vou colocar um número aqui na frente do NaOH. Ó, lembra que se eu estou balanceando o sódio, eu tenho que colocar algum número aqui na frente da fórmula que tem o sódio. Para virar 2, ficar igual, eu vou colocar o 2, que vai multiplicar 2 vezes 1 aqui, ó. Dá 2, igual as quantidades. Terminei o sódio, que agora tem 2 sódios no reagente, 2 sódios no produto. Vou olhar aqui o hidrogênio, porque eu já sei que o oxigênio é meio complicadinho, né? O hidrogênio, ele tá aqui no NaOH, no reagente, e na água, no produto. Então, eu vou balancear o hidrogênio. Lembra que esse 2 que eu coloquei na frente do NaOH, ele não serve só para o Na, que eu estava balanceando. Ele vai multiplicar o sódio, o oxigênio e o hidrogênio, tá, gente? Então, 2 vezes 1 do hidrogênio. Lembra que o hidrogênio não tem nenhum número na frente dele, então coloca o 1, porque ele está escondido. Então, 2 vezes 1, 2 hidrogênios no reagente. No produto, vou olhar. O hidrogênio está aqui, ó. 2 hidrogênios também. Então, o hidrogênio já está certinho. E agora só falta eu olhar o oxigênio. O oxigênio tem aqui, ó. No SO2, vou até escrever aqui embaixo para a gente lembrar. No SO2 tem 2 oxigênios. Vou escrever aqui, 2. No NaOH, 2 vezes 1, 2. Então, de oxigênio nós temos 4. Isso aqui é oxigênio, tá, gente? Então, nós temos 4 oxigênios no reagente. Agora, no produto, temos 3 oxigênios no Na2SO3 e 1 oxigênio na água. Opa, nossa, tô falando de oxigênio, né? 3 mais 1. 3 mais 1, gente. 3 mais 1 que vai dar 4, tá? Vou fazer uma borração aqui. Então agora tá tudo certo, balanceado. Lembrando que eu só coloquei o número aqui na frente do NaOH. Das outras substâncias eu não coloquei nenhum número. Então, seria o número 1 que está presente no balanceamento. A questão, ela pede quais os valores do coeficiente. O coeficiente é esses números aqui, ó, que eu acabei de colocar. Que eu coloquei em laranja, mas eu não sei se dá para perceber que está em laranja. Vai estar laranja. Então, o coeficiente que balanceia essa reação é 1, e é sempre na sequência que está escrito, tá? 1, 2, 1 e 1. Se a questão tivesse pedido, por exemplo, a soma dos coeficientes, aí você teria... Se a questão tivesse pedido, por exemplo, a soma dos coeficientes, aí você teria que pegar todos esses valores e somar. 1 mais 2, 3, mais 1, 4, mais 1, 5. Então, a soma seria 5, mas essa questão não está pedindo soma, tá? Ela só estava pedindo os valores dos coeficientes que balanceariam essa equação. Então, essa aqui é a resposta. Alguma dúvida? Boa tarde para quem chegou atrasado. A gente já começou, mas essa aqui é a primeira questão, tá, gente? Alguém tem alguma dúvida?
Então, vamos para a próxima questão. Essa questão aqui, ela pedia para a gente fazer a reação de combustão desses combustíveis. No caso, eu estou trabalhando com vocês somente a reação de combustão de compostos orgânicos, tá, gente? Então, para compostos orgânicos, a reação de combustão ela segue um padrão. Que a gente tem sempre o nosso combustível. Opa, gente, tá difícil hoje, tá? Deixa eu pegar o corretivo. Então, calma aí que eu vou pegar o corretivo. Então, a gente sempre tem com o oxigênio, que é chamado de comburente, e vai produzir na sua combustão, isso se for uma combustão completa, e a gente vai trabalhar com combustões completas, tá? Vai produzir CO2 e água. A combustão incompleta, que ocorre também, ela vai produzir, ao invés de CO2, vai produzir CO e fuligem, tá? É a diferença. Então, na combustão completa, que a gente está trabalhando, vai produzir sempre CO2 e água. Isso para compostos orgânicos, tá, gente? Isso é uma regra para compostos orgânicos. Todos aqui, eu tenho todos os compostos orgânicos. E eu tenho a substância que está aqui, ela é o meu combustível. Então, é uma coisa assim, bem simples montar a equação de combustão. É só você pegar o combustível mais oxigênio e produz CO2 e água. E isso para todos. Então, ó, outro combustível mais oxigênio que produz CO2 e água. Sempre dá uma conferida, gente, porque a água ela é só produzida quando tem hidrogênio no combustível, tá? Tem composto orgânico que não tem hidrogênio. São pouquíssimos, mas tem composto orgânico que não tem hidrogênio. E aí não vai produzir água, tá? Mas tem composto orgânico que não tem hidrogênio. E aí não vai produzir água, tá? E aqui é a mesma coisa, ó, no C4H8, eu vou somar com oxigênio e vai produzir CO2 e água. O C3H6, ó, mesma coisa. Mais O2, produzindo CO2 e água. Professora, acabou? Nossa, é coisa fácil, né? É, bem facinho. Só que não acabou, não. Você tem que balancear a equação. Lembra que toda vez que você pegar uma equação, sempre a primeira coisa que você vai pensar é que você tem que balancear ela. Você não pode simplesmente deixar ela sem balancear, tá? Então aqui eu já vou fazer o balanceamento um pouco mais rápido do que aquela outra questão que eu fiz bem mais devagar. Então, vamos fazer o balanceamento? Então, vou olhar aqui, ó. 1 no produto. Coloco 6 na frente do CO2. Depois eu vou para o hidrogênio. Tem 6 no reagente, 2 no produto. Vou colocar 3, que 3 vezes 2, 6. E agora só falta o oxigênio. 2 no reagente. No produto, nós vamos olhar. Ó. Esse 6 multiplica o 2. 6 vezes 2, 12. Esse 3 multiplica o 1. 3 vezes 1, 3. 12 mais 3, 15. Aqui, ó, um número vezes 2 tem que dar 15. Aí você pode usar ou fração ou número com vírgula. Eu vou começar a utilizar fração com vocês, tá?
que eu acho muito mais fácil, porque é só, colocar 15, né, que é a soma aqui, dividido por 2, que aí quando você multiplicar vai dar 15. Ou você poderia colocar 7,5 aqui, tá? Também daria certo. 7,5 vezes 2, 15. Vamos pro próximo. Vamos ser aqui, ó. Começar pelo carbono. 2 no reagente, 1 no produto. Coloco 2. O hidrogênio. 6 no reagente, 2 no produto. Coloco 3, que 3 vezes 2, 6. E agora falta o oxigênio. Aqui no reagente tem 2, que é do oxigênio. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. 3 mais 4, 7. 7 sobre 2 vezes 2 dá 7. Ou você poderia colocar 3,5, tá, gente? Que também dá 7. Próximo aqui. 4 carbonos, 1 carbono. Coloco 4. 4 vezes 1, 4. 8 hidrogênios, 2 hidrogênios. Coloco 4, que 4 vezes 2, 8. E agora falta o oxigênio. Tem 2 aqui. No produto, 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 8. 4 vezes 1, 4. 8 mais 4, 12. O número que multiplicado por 2, que dá 12, é 6. 6 vezes 2, 12. Balanceado. E o último aqui, vamos olhar. Reparem que geralmente esses aqui, nas combustões de compostos orgânicos, eu sempre sigo meio que um padrão, né? Primeiro carbono, depois hidrogênio, depois oxigênio. Mas não existe uma regra não, tá, gente? Vamos agora aqui. Calma aí que minhas canetinhas estão fugindo. Então, vamos lá. O carbono tem 3 no reagente. No produto, 1. Eu sempre ajeito o que tem menor quantidade. No caso aqui, 1. Coloco 3, que 3 vezes 1, 3, né? Igual do reagente. Depois eu vou para o hidrogênio, que tem 6 e aqui 2. Vou colocar o 3, que 3 vezes 2, 6. E só falta agora o oxigênio. Só que nesse aqui eu vou ficar esperta, porque já tem oxigênio aqui também, ó. Tá? Não é só aqui, não é só oxigênio do comburente. Tem oxigênio também na fórmula do combustível. Então tem 1 mais 2. Tem 3 no reagente. No produto, 3 vezes 2, 6. 3 vezes o oxigênio aqui, eu já vou considerar que ele já está. Lembra que ele já está aqui. Então, teria que ser 1 mais 8 para dar 9. 8, eu tenho que colocar o 4. Que 4 vezes 2, 8 mais 1, 9. Ó, já tem um oxigênio aqui. 4 vezes 2, 8. 8 mais esse aqui, 9. 6 mais 3, 9. Alguma dúvida por aqui? O interessante é vocês lembrarem que toda reação de combustão são reações exotérmicas. Então, toda reação de combustão ela é uma reação exotérmica. Lembra
lembra o que é reação exotérmica? É uma reação que libera calor. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, escreve no chat que eu tô lendo, tá? Tô acompanhando. Então, isso aqui são como que fazer reações de combustão completa de compostos orgânicos. Lembrando que isso aqui é uma regrinha básica. Se você seguir ela, dificilmente você vai errar uma reação de combustão. Então, próximo exercício que eu selecionei, ele dava, na verdade, essas 5 equações e perguntava quais que eram reações de combustão. Primeira coisa que eu já falei para vocês aqui nessa questão é que toda reação de combustão é uma reação exotérmica. Se ela é uma reação exotérmica, isso lembra que eu vejo no ΔH. O ΔH, com o sinal negativo, compreende reações exotérmicas. E o ΔH, com o sinal positivo, são reações endotérmicas. Então, essa aqui é uma reação endotérmica e essa aqui também é uma reação endotérmica. E as outras 3 são reações exotérmicas. Então, eu já posso excluir a 4 e a 5, que elas não são reações de combustão. Calma aí que eu vou ler o chat. Como que você... Vamos lá, Jamile, como que você sabe que libera calor? Aí eu não entendi a pergunta direito. Vou explicar tudo que eu posso imaginar sobre essa pergunta, tá? Então, eu já estou te dizendo que toda reação exotérmica, toda reação de combustão libera calor, tá bom? Beleza, você entendeu? Toda reação de combustão libera calor, então você tem que gravar isso. E para saber, numa equação, é pelo sinal da variação de entalpia, né? Que é o ΔH. Então, continuando a questão, gente, temos 5 reações. E eu já posso falar que a reação 4 e 5 não são de combustão, sem olhar para a equação, porque elas têm variação de entalpia positiva. Então, não tem como ser reação de combustão, já que toda combustão é exotérmica. Mas não é toda reação que é exotérmica que é uma reação de combustão, tá, gente? Tem reações que não são de combustão que também vão liberar calor, não tem essa regra, tá? E aí, eu tenho essas 3 equações. Como que eu vejo se elas são equações de combustão? Eu vou olhar o seguinte. Primeira coisa, tem que reagir com oxigênio. Toda combustão, independente da substância, se for orgânica ou não, tem que reagir com oxigênio, tá, gente? Então, se não tiver reação com oxigênio, não é uma reação de combustão. Então, vou olhar primeiro. No reagente, ó, antes da seta, tô olhando a seta. Toda reação de combustão, ela tem o combustível e o comburente no reagente. E aí, pode ser combustão de compostos orgânicos ou não. Então, tenho aqui carbono, grafite e hidrogênio gasoso. Nenhum desses dois é oxigênio. Então, isso aqui não é uma reação de combustão, tá? Então, a número 1 não é uma reação de combustão. Na segunda, vou olhar aqui os reagentes. Carbono, grafite e oxigênio. Então, essa aqui pode ser uma reação de combustão. Que eu tenho meu combustível, que é o carbono, na forma de grafite, reagindo com o comburente, que é o oxigênio, formando o CO2. Professora, mas não forma água. Não forma água porque não tem hidrogênio no reagente. Então, aí não tem como formar água. Mas, também, reações de combustão nem sempre vão formar CO2, tá? Tem algumas reações de combustão que não formam CO2. Mas as mais comuns formam.
tá? No caso, as mais comuns de cair em prova. Mas não quer dizer que é uma obrigação de formar CO2, tá? Mas isso daqui, ó, se eu tenho uma substância reagindo com oxigênio, isso já caracteriza uma reação de combustão. Então, a número 2 é uma reação de combustão, sim. E vamos para a terceira, para a gente analisar. Temos hidrogênio reagindo com oxigênio, ó, um combustível e um comburente. Tá vendo, ó? Forma a água, tá? Isso aqui é uma reação de combustão. Um combustível reagindo com oxigênio. Toda vez que você tiver uma substância reagindo com oxigênio, elas está ocorrendo uma reação de combustão. Então, a número 3 também é uma reação de combustão. Somente a 2 e a 3 são reações de combustão. As outras não são. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Essa questão, ela fala sobre, no caso aqui, ó, se você reparar, uma reação de combustão do metano. Então, ó, combustível reagindo com oxigênio, comburente, formando CO2 e água. Primeira coisa, gente, lembra de olhar se a reação está balanceada. Esse 2 aqui é um coeficiente. Me indica que tem grande chance dela estar balanceada, mas isso não é regra, tá? Tem questão que eu já vi, principalmente em livro, que eles acabam dando uns errinhos. Então, sempre confira se a reação está balanceada, tá? Vamos conferir, ó. Um carbono, um carbono. 4 hidrogênios, ó. Aí eu não sei se eu copiei errado ou se a questão realmente não tinha, tá vendo? É bom a gente conferir, ó. Tá vendo, ó? 4 hidrogênios, 2 hidrogênios. Tem que colocar um 2 aqui, ó, no balanceamento. E 4 oxigênios, 2 mais 4 oxigênios no produto. Então, agora que eu conferi o balanceamento, viu? Eu teria feito a questão errada se eu não tivesse conferido o balanceamento. Então, a gente sempre confere se a questão está balanceada ou não. Essa questão, ela pede você calcular o ΔH dessa reação, qual é a variação de entalpia dessa reação. E a gente fornece as entalpias de formação de cada uma das substâncias, mas não fornece do oxigênio. Então, isso aqui é uma questão que a gente vai utilizar a entalpia de formação para poder calcular a entalpia dessa equação, que é um dos meios de calcular a entalpia de uma equação química, tá? Então, um dos meios é energia de formação, o outro é energia de ligação e o outro é a lei de Hess. Hoje, eu não vou fazer nenhum exercício de lei de Hess porque a gente já passou um dia só fazendo exercício de lei de Hess. Então, vou priorizar os outros. Então, esse aqui é um exercício que a gente vai utilizar a entalpia de formação. A entalpia de formação, ela é utilizada da seguinte forma. Eu tenho que a entalpia dos reagentes. Então, vou separar aqui, ó, na setinha, para separar quem é reagente e quem é produto. E aí eu vou olhar. Eu tenho 2 reagentes, o CH4 e o O2. A entalpia de formação do CH4 é menos 74 kJ por mol. Aqui essa unidade. Todas as unidades aqui vão ser em kJ por mol. Vou colocar aqui no cantinho para a gente lembrar. Todas essas entalpias estão nessa unidade.
Então, do CH4 é menos 74 quilojoules por mol. Lembra desse por mol? Que se o balanceamento não for 1, no caso aqui é 1, né? A gente tem que multiplicar esse valor pelo coeficiente do balanceamento. Como é 1, a gente seria multiplicado por 1, né? Que vai dar menos 74. Mesmo. O oxigênio, lembra que ele é uma substância simples? Substância simples tem entalpia igual a zero. Entalpia de formação, desculpa. Entalpia de formação igual a zero. Então, no caso aqui de todos os meus reagentes, o único que vai contar com o valor de entalpia é o metano, que é o CH4. Aí eu sei que a entalpia dos reagentes totais, né, vai ser menos 74. Agora eu vou calcular para os produtos. A entalpia de formação do CO2 é menos 394 kJ por mol. Como o coeficiente é 1, tem que multiplicar por 1. E não precisa nem multiplicar, tá, gente? Estou escrevendo só para explicar. Que vai dar menos 394. A água tem entalpia menos 242 kJ por mol. Como o coeficiente da água é 2, eu vou ter que multiplicar. Vou multiplicar por 2, que o coeficiente é 2, multiplica por 2. Que vai dar menos 484 kJ. Vamos agora somar esses dois valores. Como os dois valores são negativos, eu vou simplesmente somar e repetir o sinal. Então, 394 mais 484 vai dar... Vai dar 878, só que negativo, tá, gente? Lembra que o sinal permanece. Já que eu estou somando dois valores negativos, eu somo e repito o sinal. Agora eu vou usar aquela equaçãozinha, que a variação de entalpia é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. A variação de entalpia da reação é o que eu quero saber dos reagentes. A variação de entalpia da reação é o que eu quero saber. A entalpia dos produtos. Ó, primeiros produtos, hein? Que é essa daqui. Menos 878. Agora, menos a entalpia dos reagentes, que é menos 74. Porque eu tenho que abrir um parênteses, porque não posso colocar dois sinais juntos. A variação de entalpia vai ser menos 878, menos que multiplica menos, mais 74. A variação de entalpia vai dar, ó, menos 878 mais 74. Sinais, ó, no caso um sinal é positivo, outro é negativo, eu vou fazer a subtração e repetir o sinal do maior valor, no caso aqui, que é 878. Então, vou fazer 878 menos. Só que esse valor é negativo. Agora que vocês já sabem o que é uma reação de combustão, gente, olha como fez sentido esse valor aqui. O valor ele é negativo e a reação é de combustão, então já posso conferir se a minha questão tá correta ou não. E lembra de colocar a unidade, ó, quilojoule por mol. Tá? Tem que colocar a unidade. Dúvidas?
vamos para a próxima. Essa questão aqui, deixa eu puxar minhas informações que eu coloquei em papelzinho separado. Essa questão aqui é uma questão que também pede a variação de entalpia, só que dessa reação. E ele dá o valor das entalpias das ligações. Então, essa aqui eu vou utilizar a entalpia das ligações para poder achar a variação de entalpia dessa reação. Vou deixar aqui para o lado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é dividir, né, como sempre, os reagentes e os produtos. Dividir aqui e vou olhar as ligações que tem no reagente e as ligações que tem no produto. Então, vamos lá. Eu tenho, ó, C dupla O e a mesma aqui, ó, C dupla O. Então, eu tenho duas C dupla O. Vou colocar C dupla O e eu tenho duas dessas ligações. Eu tenho, ó, C simples H. Tem mais? Não? Não. Não tem outra C simples H. Então, C simples H tem uma ligação. Uma dessa. Uma ligação não, desculpa. Um tipo dessa. Ó, eu tenho C simples C. Também só tem uma dessa. Tá faltando cor, gente. Aqui, ó. C simples O. Que também só tem uma. E O simples H, que também só tem uma. Lembrando que não faz diferença o jeito que eu escrevo, tá? Tipo, C dupla O ou O dupla C dá no mesmo. E aqui também só tem uma. Agora eu vou pegar aqui, ó, os meus valores da energia de ligação e vou olhando, ó, C dupla O, 744. Então, multiplicar por 744. 2 vezes 744 vai dar 1488. Agora, ó, C simples H, 413. Que vai dar 413. C simples C, 348. Então, multiplicar por 348. Multiplicado por 1, né, gente? É a mesma coisa. C simples O, 357. O simples H, 462. Então, vezes 462. Como é multiplicado por 1, dá 462 mesmo. E agora, o que eu faço? Somo tudo. Pego todos esses valores e somo. 1488 mais 413 mais 348 mais 357 e mais 462. Somando isso, vai dar 3.068. Então, eu tenho aqui o valor da energia de ligação dos reagentes. Agora, eu vou calcular dos produtos. Vou olhando aqui, ó,
C dupla O, C dupla O e C dupla O. Então, eu tenho 3 C dupla O. C dupla O, eu tenho 3. E C simples H, C simples H. C simples H, eu tenho 2. E é só essas. Agora eu vou pegar aqui os valores da energia de ligação. C dupla O, 700, então vezes 744. 3 vezes 744 vai dar 2.232. C simples H, 2 vezes 413. 2 vezes 413 vai dar 826. Somando isso aqui, no caso, 2.232 mais 826 vai dar 3.058. Esse valor aqui, ó, é o valor da entalpia dos produtos. Para calcular a entalpia da reação, a variação de entalpia da reação, eu vou somar a entalpia dos produtos mais a entalpia dos reagentes. Só que eu somo após eu fazer uma pequena análise, porque eu não posso sempre considerar esses valores positivos. Toda reação, as ligações do reagente, ela é quebrada para formar as ligações do produto. Então, aqui, nas reações que são quebradas, toda reação que é quebrada, ela precisa de absorver energia para ser quebrada. Então, se ela precisa de absorver energia, toda vez que eu quebrar uma ligação, essa ligação, toda vez que eu quebrar uma ligação, a energia tem que ser absorvida, porque a reação ela precisa de energia para poder ser quebrada. A reação, gente, meu Deus, a ligação precisa de energia para ser quebrada. E se ela precisa de energia, a entalpia é positiva. Lembra que se eu estou recebendo energia para quebrar a ligação, eu estou tendo um processo endotérmico. Processos endotérmicos, energia, no caso entalpia, positiva. Já quando eu formo uma ligação, a formação de ligação libera energia. Então, toda vez que eu tiver a entalpia das ligações nos produtos, essa entalpia vai ser negativa. Então, agora sim eu posso jogar aqui na fórmula, que a variação de entalpia é a entalpia dos produtos, no caso, menos 3.058, mais a entalpia dos reagentes, que é positiva, mais 3.068. A variação de entalpia vai ser menos 3.058 mais 3.068. Ó, vai ser 3.068 menos 3.058, que vai dar 10. 3.068 é maior, então o sinal prevalece o sinal de positivo. E ó, aqui é tudo quilojoule por mol. Aí depende, gente, sempre da unidade utilizada na questão. Mol. Aí depende, gente, sempre da unidade utilizada na questão, tá? Aqui é quilojoule por mol, que é a nossa resposta. Então, a variação de entalpia dessa reação é 10 kJ por mol. Algum problema, gente? Alguma dúvida?
Então, próxima questão. Essa questão aqui pede para vocês calcularem a massa molar dessas substâncias. Então, a gente vai calcular a massa molar. Primeira coisa, para calcular a massa molar, gente, já tá quase 1 hora, né? Tem ainda algumas questões. Então, eu não vou fazer todas aqui, vou fazer só as 2 primeiras para a gente ir um pouquinho mais rápido, porque já tem muito tempo que a gente está aqui, tá? Então, vou fazer só as 2 primeiras, que é calcular a massa molar dessas 2 substâncias. Para calcular, eu preciso olhar os elementos. Então, tem cálcio, oxigênio e hidrogênio. Então, cálcio, oxigênio e hidrogênio. Vou lá na tabela periódica. Caso não tenha na questão, que geralmente vem na questão as informações, tá? Então, a gente vai lá na tabela periódica, achar o cálcio, ó, o cálcio aqui, a massa dele é 40. Lembrando que na tabela periódica, nós temos aqui, ó, uma legendinha. Aí essa legenda que fala onde que fica a massa, tá? Ó, massa atômica aqui. Aí eu fui lá no cálcio, esse número vermelho grande. Então, 40,08 é 40. Então, a massa do cálcio, 40. A massa do oxigênio, a gente vai lá no oxigênio, 16. E o hidrogênio, 1. E eu vou multiplicar a massa pela quantidade, tem apenas 1. Então, vou multiplicar por 1. O oxigênio e o hidrogênio estão dentro do parênteses. Esse 2 de fora, ele vai multiplicar o parênteses, tudo que está dentro do parênteses. 2 vezes 1, então 2 oxigênios, e 2 vezes 1 do hidrogênio, 2 hidrogênios. Fazendo aqui a multiplicação, vai dar 40, 16 vezes 2, 32, 1 vezes 2, 2. Somando isso daqui, vai dar 74. E a unidade da massa molar, que essa questão pede a massa molar, é grama por mol. É só somar tudo. Então, eu tenho que essa substância, o CaOH2, que é hidróxido de cálcio, ele possui massa molar 74 gramas por mol. Vou fazer só mais da água, para a gente poder fazer as outras 2 questões que são rapidinhas. A água tem hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio e o oxigênio. O oxigênio, a gente já viu, né? Tem massa 16. E o hidrogênio, 1. Agora eu vou multiplicar pela quantidade de hidrogênio e quantidade de oxigênio. Tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Nossa, coloquei ao contrário, né, gente? Nossa. Vamos lá. Hidrogênio tem massa 1 e o oxigênio tem massa 16. E aí eu já não lembro se eu falei errado ou se eu só escrevi errado. Então, oxigênio tem massa 16 vezes. Então, só ajeitei aqui, tá? O hidrogênio tem massa 1 vezes 2 hidrogênios. E o oxigênio tem massa 16 vezes 1 oxigênio. 1 vezes 2, 2. 16 vezes 1, 16. Mais 2, soma tudo, né? Dá 18. E a unidade é grama por mol. Desculpa. Então, essa aqui é a massa molar da água, da H2O. Eu não vou fazer os outros porque tá dando muito tempo, tá? Aí eu prefiro fazer as outras 2 questões. A primeira delas pergunta qual é a massa de 9 mols de água. Então, lembra que isso aqui é cálculo químico.
E eu estou relacionando massa, mol. Então, essa é a minha relação. Se eu estou relacionando massa, eu preciso saber a massa molar da água. Então, eu preciso saber a massa molar da água. Que a gente já até calculou aqui, né? A massa molar da água, eu já calculei, que é 18 gramas por mol. 18 gramas por mol. O que isso me diz? Me diz que em 1 mol eu tenho 18 gramas. E eu posso montar uma regrinha de 3 com isso. Então, eu posso colocar aqui, ó, 18 gramas em 1 mol. 18 gramas por mol. Aí a pergunta é a massa. Então, lembra que massa, a unidade mais comum em química de massa é grama. Quer dizer que é a única, tá? Então, se a pergunta é a massa, o X vem embaixo da unidade grama, que é uma unidade de massa. De 9 mol de água. Agora é só multiplicar cruzado. X vezes 1, X. 18 vezes 9 vai dar 162 a unidade grama. Então, essa aqui é a resposta. Essa é a massa de 9 mols de água. E a última questão, para a gente finalizar, se não tiver se estender muito, é qual é o volume, então minha pergunta, o volume de 4,5 mol de CO2 nas condições normais de temperatura e pressão. Lembra que quando a gente está relacionando volume e mol, eu preciso saber o volume molar. Nas condições normais de temperatura e pressão, o volume molar a gente já sabe de cor, que é 22,4 litros por mol. Então, nessas condições é fácil. Se for outras condições, a gente tem que usar a equação de Clapeyron, né? Que é PV igual a nRT. Mas como a nossa questão está nas condições normais de temperatura e pressão, não precisa usar essa equação, não. E eu já sei que a massa molar é 22,4 litros por mol. E eu vou transformar isso aqui na primeira linha da minha regrinha de 3. Ó. Eu sei que em 1 mol eu tenho 22,4 litros. Então, eu vou colocar aqui em 22,4 litros a 1 mol de qualquer gás, no caso aqui é o CO2, né? Nas condições normais de temperatura e pressão. A pergunta é o volume. O volume que a gente utiliza mais comumente aqui na química é o litro, tá? Então, litro, unidade de volume. Como eu quero saber o volume, coloco o X aqui embaixo do volume. E a quantidade de mol é 4,5. Agora é só multiplicar cruzado. X vezes 1. X 22,4 vezes 4,5 vai dar 100,8 litros. Lembrando que a unidade aqui do X segue a unidade de cima. Essa aqui é a resposta, esse é o volume de 4,5 mols de CO2. Alguma dúvida? Vou terminar a aula aqui, gente, porque acho que 1 hora já é suficiente.
suficiente, né? De ter quase uma overdose de química. Então, deixa eu ajeitar aqui. Pra depois eu mandar para vocês